Vamos fazer uma leitura no texto. Marcos 9, Marcos capítulo 9, o versículo 14. Nós vamos ler algumas partes desse relato de Marcos. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança por terra, e ele espuma, range os dentes, e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles trouxeram, e ele viu Jesus, e o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Ele responde: desde a infância. Muitas vezes tem lançado fogo na água para matar. Mas o Senhor pode fazer alguma coisa? Mas o Senhor pode fazer alguma coisa? Tenha compaixão e nos ajude. Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Imediatamente o homem clamou: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava reunida, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e levantou. E quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com muita oração. Meus irmãos, você observa alguns pontos nesse texto muito interessante para nós entendermos aqui. Você observa uma discussão entre os religiosos da época e os discípulos de Jesus, diante de uma situação que estava ali um menino possesso, e eles não tinham como expulsar aquele demônio. Estavam ali na volta, a multidão foi chegando, como muita gente já viu isso. Aglomerado de pessoas, uma pessoa caída, possessa, endemoniada, e um repreende, outro repreende, mas nada de sair. E aquela situação, irmãos, ela cria um momento de muita dúvida ali sobre a vida dos discípulos. Porque quem eram esses que andavam com Jesus? Eram os discípulos de Jesus. Mas como não há poder na vida desses homens que andam com Jesus? Como não há poder nesses homens que caminham com Ele, que
e foram chamados por ele para uma missão. E através da vida desses homens, eles estão recebendo um conhecimento da parte do Filho de Deus, mas diante da situação, não há um poder na vida deles. Essas situações, irmãos, elas se repetem até hoje. Pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem que têm a direção de Deus ou o poder de Deus na sua vida, mas se deparam com algo como esses discípulos se depararam aqui, que até hoje trabalha na mente das pessoas e impede o agir de Deus. Você observa que Jesus ele fala, eu creio, como uma expressão forte, e eu não vou usar o termo, mas é uma palavra minha, talvez indignado com a cena que estava ali, com aquele momento que estava ali, de ter homens que caminhavam com ele, e que ouviam os seus ensinamentos, e que viam toda a obra que ele estava fazendo, mas os seus corações dominados por incredulidade. E Jesus diz: ó geração incrédula. Você observa, irmãos, que ele fala algo mais forte ainda: até quando terei que suportá-los? E essa palavra, ela vai para os discípulos, que estavam ali em meio àquela confusão. Até quando eu vou suportar vocês? Então, irmãos, tem momentos na vida que eu creio que o Senhor se indigna com nós, pela nossa incredulidade, pelas nossas dúvidas. Você observa que o Senhor disse: até quando eu vou ter que suportar vocês? Vocês são uma geração incrédula, que me vem, me conhece, andam comigo, ouve a minha palavra, mas não creem. Porque quem crê faz o que eu faço, age da forma que eu ajo. E a simplicidade da ação de Cristo, pelo poder manifestado na sua vida, não foi nada além, nada mais, nada menos do que dizer: sai, espírito imundo. Até quando terei que suportar? Traga um menino. Irmãos, pessoas estão morrendo dentro por causa da incredulidade de muitos que anunciam o Evangelho, que falam de Cristo. Então, isto leva até mesmo o pai do menino a duvidar do poder de Cristo. Então, observe que a nossa posição, muitas vezes, por isso que o Evangelho é algo sério, e a chamada é uma responsabilidade muito grande. A tua posição influencia, e muito, na vida dos outros, porque ele já estava duvidando até de quem? Até de Jesus. Será que o Senhor pode? Então, irmãos, quando nós entender que o Evangelho do Reino não é brincadeira, é algo que muda, que liberta e que transforma, nós identificarmos como representante do Reino, está sobre nós uma responsabilidade muito acima do nosso entendimento, que é representar o Filho de Deus, dar continuidade à sua obra,
Mas muitas vezes a nossa posição, ou as nossas palavras, ou as nossas discussões em relação às coisas de Deus, colocam em dúvida as pessoas que nos ouvem. Duvido até do próprio Cristo. O Pai duvidou. Será que o Senhor pode? Você observa isso aqui? E aí Jesus perguntou: tu crê? Por que, irmãos? Por que esse diálogo? Porque Jesus precisava quebrar algo que vem lá do princípio. E nós vamos lá agora. Uma semente plantada dentro do coração da humanidade que se chama incredulidade. Então essa semente, ela vem perpetuando. E a incredulidade não está no ouvir. As pessoas ouvem o Evangelho, ouvem a palavra, como eles ouviam Cristo, seguiam Cristo. A incredulidade está em não crer nele. E esse é o que mais, irmãos, destrói relacionamento da humanidade com o Pai. É a incredulidade de achar se Deus pode ou não pode fazer. Quando nós entendemos que o Evangelho do Reino, ele foi plantado no coração, nos nossos corações, você precisa entender que toda a vontade de Deus, que toda a obra de Deus, ela está dentro de ti. As tuas ações determinam quem somos, quem tu é. Então agora esses discípulos andavam, mas as ações deles determinavam que eles andavam com Cristo, mas não criam nele. Porque aquele que crê faz as obras que eu faço. Então, este homem, ele pede: ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus dá uma ordem. E aquele espírito sai, o menino cai como morto, piorando a situação, mas Jesus toma pela mão e levanta ele. E vai. Agora vem o desafio. A conversa sós com os discípulos. Quando Jesus chega na casa. E eles estavam preocupados diante daquela situação. Jesus diz assim: essa casta de demônio, de oração. Mas que casta é essa? O que é isso que Jesus estava falando? O demônio que estava na menina? Que eles não puderam expulsar? Não. Nunca foi isso. A casta está falando de uma geração incrédula. Aquilo que está dentro de nós é que impede o agir de Deus. Jesus não fez mais maravilhas, Betânia, né? Por causa da incredulidade do povo. Então entenda, irmãos, que a incredulidade, ela impede o sobrenatural de Deus. A incredulidade, ela rompe os benefícios do reino na tua vida. E o que a gente mais vê hoje é incrédulos. E somos, irmãos, porque nós não cremos em Cristo. Nós cremos no que falam dele, nos caminhos que criaram, que diz que é ele. Mas Jesus, ele deixa bem claro: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou.
Não há outro. Eu sou a verdade, não há outro. Ele é. Quando você deixa de crer nele, crer no que anunciaram. Você quer ver uma coisa assim, irmãos? Os discípulos de Jesus, eles são apenas testemunho da obra dele. Mas não são a palavra dele, eles testemunham do que ele fez, do que ele falou. Como Israel é as portas de entrada ou de saída do povo de Deus para os demais povos, os discípulos são as colunas de testemunho que nos falam que ele é o caminho, que ele é a verdade, eles são testemunha dele. Você observa aqui que a incredulidade que entrou nesses corações, ela começou quando? O que é incredulidade? E o que é credulidade? O que Jesus disse assim, ó? Que se vós não se tornar como uma criança, tu não tem como acessar o reino. Tá? A credulidade é a inocência. Para muitos é a falta de inteligência. Porque a credulidade, a criança ela não crê em tudo que diz para ela? Crê. Porque ela não tem malícia, ela não tem maldade. Então ela crê. Ela confia. Então essa credulidade nós devemos depositar em Cristo tudo o que Ele falou. E dentro de tudo que Ele falou, para muitos, nós somos loucos, ingênuos, se nós seguir a Ele. Nós sempre buscamos outros meios, outras fontes de informação, mas nunca Ele. Então a nossa mente, irmãos, ela foi montada em cima de uma incredulidade. Que foi uma coisa assim? Vamos ler um texto aqui. Jesus, ele cria o jardim e ele cria para o homem habitar. E lá no jardim tem duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? A palavra de Deus é: comam da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Mas não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não comam. Então, irmãos, o que o inimigo trabalhou? Não creia no que ele disse. Ele disse que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer. Olha só. Mas a serpente mais astuta, capítulo 3 do Gênesis, que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: na verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, os olhos de vocês se abrirão, e como um Deus vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. Aqui entrou a semente da incredulidade. Incredulidade é não crer no que Deus disse. Agora eu te pergunto assim, irmãos, se
Deus criou as coisas. Por que criou essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Você já parou para perguntar? Se lá no jardim tinha a árvore da vida e Deus diz: comam, se alimente do fruto da árvore da vida. Mas lá também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E também estava lá porque Deus colocou lá. Agora, por que Deus coloca essa árvore lá? Irmãos, eu li um texto hoje que diz assim, ó: sem escolha não há obediência verdadeira. Você entende? Deus não tira o direito de escolha teu. Porque a obediência verdadeira está em escolher, em decidir quem ouvir, quem seguir. Também diz assim: sem alternativa não existe liberdade. Deus nunca tirou o direito teu, não. Mas a tua escolha, ela traz consequências. A tua escolha, ela traz consequências. E a incredulidade é uma semente plantada lá no começo. Não ouça o que ele diz. Vocês não vão morrer. E até hoje, irmãos, pela liberdade que nos foi conquistada na cruz, ainda se alimenta do fruto. Da desobediência. Quando o direito nos é dado e você é livre, Deus também tem as suas consequências determinadas. Deus tem consequências. Mediante o quê? Aquilo que eu faço? Mediante a minha escolha. A vida é alimentar-se da árvore que é Cristo. Comam de tudo o que Ele deixou. Se alimente dele. Não. Nós buscamos pratos sofisticados. Ou não? Diferentes. Alternativas. Aquilo que mexe o emocional. Que trabalha o sentimento, e saímos da vontade, e saímos da vida. Se quer ver uma coisa, irmãos, que a incredulidade trouxe consequências incalculáveis. Deus diz a Abraão: tu serás uma geração, e a tua geração como as estrelas que há no céu, inúmeras, como a areia da praia. Mas a incredulidade na mente de Sara, ela olha e se vê velha, e ela diz: não tem como eu gerar um filho. Você observa que a incredulidade é uma raiz plantada, que ela toma várias extensões, vários lados, como uma árvore que você não sabe qual é o lado que ela tem. A árvore você não define o lado. Então, a incredulidade é essa árvore que se espalha. E através dessa incredulidade, ela induz Adão
ao Abraão a se deitar com a sua serva. E gerou uma geração problema. Por falta de confiar, de crer. Então a ansiedade, irmãos, que a humanidade vive hoje, de achar que Deus não pode solucionar, que Deus não pode curar, que Deus não pode resolver, que Deus não pode mudar a situação que estão vivendo, leva a ações precipitadas na vida, leva a escolhas erradas. Então ela diz: se deita com a serva, tem um filho com ela, eu não posso gerar. Está ali a guerra no Oriente, até hoje. A incredulidade, irmãos, porque Deus nos escolhe, assim como escolheu a mim, escolheu você. Você está aqui porque é uma escolha, um chamado. Agora, você crê? Você crê que somente a voz de Deus é que você ouve? Ou muitas vozes? Você quer ver uma coisa? Deus observa a vida como observou a vida de Gideão, no momento difícil da vida dele, que a família cercada pelos filisteus, sem comida, sem alimento, e eles não podiam expor as colheitas, malhar o trigo nos altos de coxilhas, porque o povo inimigo ia ver a poeira do trigo e ia roubar o trigo. Ele vai para dentro de um lagar, uma peça fechada, e ali ele começa a malhar o trigo para que a poeira não levantasse e que os inimigos não vissem, para tirar sustento para sua casa. E Deus observa. Deus observa você na tua aflição. Deus te vê. Deus te vê no teu medo. Deus te vê na tua solidão. Deus te vê. Deus te vê na tua luta. Deus te vê na tua batalha. E lá ele estava e Deus viu ele. E o anjo do Senhor vai lá e diz que ele é o escolhido para libertar o povo do inimigo. Mas a incredulidade de Gideão leva a pedir prova. Se é da parte do Senhor, eu quero que amanhã, eu vou botar um velo de lã aqui, vai amanhecer tudo úmido do orvalho, mas esse velo tem que estar seco. Aconteceu. Ainda há dúvida no coração. A incredulidade, ela cria dúvidas, irmãos. Agora eu quero o contrário. Eu quero que a terra esteja seca, mas o velo esteja encharcado. E aconteceu. Está vendo? Quantas provas Deus já te deu? Por que não crer? Por que tanta incredulidade? Aí Deus toca no coração, chama a gente, convida a gente. Irmãos, a nossa mentalidade é totalmente perdida. Ele aparece com 32 mil. Para nós, o resultado está em quantidade. Deus não trabalha dessa forma. Você acha que para mudar a sua vida financeira você precisa de muito? Você precisa de um somente. Cristo. Você acha que para mudar a situação do casamento você precisa envolver toda a família? Não. Você precisa de Jesus. O mundo, irmãos, está recorrendo todos os líderes para buscar solução, porque não creem em Cristo. E buscam de várias lideranças mundiais a paz. Mas só Deus tem paz. Só Ele tem paz. Gideão aparece com 32 mil. Deus diz: é muito.
Sabe, irmãos, tem gente fazendo muito. Deus disse: eu não quero isso. Eu quero poucos com fé, com fidelidade, com credulidade, não com incredulidade. E Deus foi apartando covardes, pessoas despreparadas. Deus foi apartando e ficam trazendo para vencer um exército, uma batalha, um inimigo desafiador. Mas Deus estava no meio. Tá vendo? Você pode estar só, mas Deus está no meio. Você pode estar enfrentando a maior luta da tua vida, mas Deus está no meio. Mas o que eu preciso fazer para crer? Orar, para que Deus quebre essa casta de incredulidade que há em nós. Então aí, irmãos, vence a batalha. Mas se exalta. Quantas pessoas, irmãos, Deus mudou a vida e a ingratidão tomou conta dos corações. Deus mudou situações. Quantas pessoas Deus aniquilou o inimigo da tua alma. Mas o orgulho e a arrogância dominou aquele coração. E Gideão foi um desses. Criou uma túnica maior do que poderia existir, botou como estandarte, como se ele fosse vitorioso. Você quer ver uma coisa? Os discípulos de Jesus, João Batista foi que quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O machado está posto à raiz. O que estava dizendo? Deus vai cortar essa raça da incredulidade. Essa geração incrédula, essa semente, ela vai ser cortada. O machado está posto à raiz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o último profeta. Porque dali para frente, irmão, só tem uma palavra para definir o caminho, para definir soluções, para definir futuro para a tua vida: é Cristo. Não tem outro. Ele diz: dos profetas é o maior, mas é o último. Porque agora veio Ele, que é tudo. Ele é a palavra do céu descida ao nosso coração. Por isso que Ele pega o reino e coloca dentro. Quando nós não temos entendimento do reino, nós buscamos fora. Buscamos palavra aqui, buscamos palavra lá. Mas o Senhor está dizendo: eu estou em vós. Eu estou em vós. Ele diz: é o último. João Batista, irmãos, o que anunciou, o maior profeta que a terra teve foi João Batista, a palavra diz. Mas lá na prisão, está vendo? Que nós temos facilidade de crer quando as coisas estão tudo certo. Quando tudo dá certo na tua vida, é Deus, oh glória a Deus. Mas quando a moinha começa a apertar para ver se há óleo na tua vida, você entende? Tem óleo na tua vida. O óleo serve para luz, para alimento, para cura. Tem luz em ti. Jesus diz: vós serão luz para esse mundo.
tem alimento em ti, a cura em ti. Como eu vou saber sendo esmagado, sendo moído no estreito, no deserto que tu gera? O maior profeta na prisão, sentenciado a ser decapitado, ele chama os seus amigos, seus discípulos, e diz: vão lá ver se é ele, me traga uma informação se é ele. Mas ele, há pouco tempo, diz: eis o Cordeiro. Está vendo como a incredulidade, irmãos, é algo quase imperceptível dentro de nós, ou não? Mas é uma raiz terrível. A incredulidade é um mal que impede o sobrenatural de Deus na tua vida, que te leva a olhar para várias fontes, vários meios, vários recursos. Sabe por quê? Que muitos Deus permite descer ao fundo do poço. Você sabe por quê? Porque quando tu chegar no fundo do poço, só tem uma saída. Só tem uma saída. Só tem uma solução. É olhar para cima. Jesus disse: escolha. Escolha. Do que tu te alimenta? Do que tu te alimenta? Esse alimento que é aqui dentro, essa árvore do conhecimento está aqui dentro de cada um. O que é uma vida triste, te alimenta dela. Come todos os dias tristeza. Vou falar no seu linguajar gaúcho: te empanturra de tristeza, de mágoa, engorde de avareza. E amanhã tu não vai conseguir andar. Engorde de depressão, de opressão, de medo. Coma dia e noite as tuas angústias. Mas no momento que tu comer do pão da vida, da água que tu beber, da água da vida, o Senhor diz: tu nunca mais terás sede, mas tu jorrará. E a incredulidade, irmãos, levou um povo a perecer no deserto, a caminho de uma terra fértil, a caminho de uma promessa que nenhuma nação teve. Vou levar você, vou arrancar você de uma escravidão e vou levar você para uma terra fértil que manda leite e mel. Mas a incredulidade no caminho, murmuram de tudo, questionam tudo, não sabe ser grato por nada, não viu sua roupa crescer conforme o seu corpo crescia, não viu o seu calçado crescer, não viu um maná do céu cair todos os dias, alimentando, suprindo todas as... Não era capaz de ver que não havia enfermidade em 2 milhões de pessoas no deserto. A incredulidade cega e tu não consegue ver o que Deus está fazendo por ti. Tu não consegue agradecer só por estar vivo, por ter um calçado, uma roupa, por sentar numa mesa e ter um pão para comer. Está vendo? Mas a ansiedade de ter, de possuir, de ser, chegou, dominou. Ah, tu comer, tu vai se tornar que nem ele. Ah, então eu quero ser poderoso.
Quero ser grande. Quero sentar num trono. Então, irmãos, nesta noite, sinta Deus em ti. Sinta Deus no teu coração. Tá difícil a caminhada, tá? Seja grato. Seja grato. Está tendo falta de algumas coisas. Seja grato. Seja grato. Agradeça a Deus. Se quer uma coisa, um exemplo de fidelidade. Que Deus colocou à prova. Sabe o que é um coração grato que Deus coloca à prova? Sabe o que é Deus empenhar, irmãos? O autor, o criador de todo o universo empenha agora a sua palavra sobre a vida de um homem. Jó. Entenda uma coisa. Se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você. Agora entra um ponto aqui que eu quero que você entenda. Sabe o que Cristo veio trazer para nós? O que Cristo trouxe para mim e para ti? Governo. Um governo. Um governo aqui. Um governo que tem poder de decisão, de ação. É um governo que constrói, que faz. É um governo. Cristo não veio trazer sobre nós um jugo opressor. Não. Ele trouxe uma liberdade. E dentro dessa liberdade, um governo que foi perdido lá atrás. Um governo sobre a tua vida. Tá, mas quem entende o que é esse governo? Quem entende isso? Se vós estiver em mim, e a minha palavra estiver em vós, tudo o que quiseres. Então, irmãos, o que define aqui é o que tu quer. Tá vendo? O que tu quer, isso será feito. Isso é o governo. Então, entenda uma coisa. Muitas vezes você para numa encruzilhada da vida. E você pede para Deus decidir. Senhor, vou para a esquerda ou vou para a direita? Me dá uma prova. Vou ou não vou? Me dá uma prova. Vendo ou não vendo? Me dá uma prova. Aceito ou não aceito? Me dá uma prova. Isso é desgoverno. Isso está ausente da palavra. Ela não está em mim, eu não estou nele. Porque quando ela está em mim, eu estou nele, eu decido. O que tu quer vai ser feito. Escolha, decisão, determinação, é consciência, irmãos. Deus trouxe uma consciência, uma sabedoria do alto dentro de uma escolha. Eu sei para onde vou e dentro da minha escolha o Senhor vai dizer: vou contigo, estou contigo, estarei contigo, nunca te deixarei.